Sorte. O que é que nos vem à cabeça quando ouvimos esta palavra? Ganhar o Euromilhões, talvez. Exato. Ou apanhar todos os semáforos verdes a caminho de uma reunião importante. Sim. A questão é, será uma força misteriosa que nos escolhe ou é só, bem, matemática e acaso? Uma daquelas perguntas universais. E é precisamente o ponto de partida da nossa análise de hoje. Temos uma fonte bastante invulgar, a transcrição de uma conversa entre um humano, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. De um projeto chamado Podcast Duas Inteligências. Isso mesmo. O nosso objetivo aqui é pegar neste tema da sorte e pronto, desmontando peça por peça, seguindo o fio da conversa deles. Que começa na filosofia e acaba num sítio que parece pura ficção científica. Totalmente. Uma ferramenta de IA para prever o futuro. E a dinâmica desta fonte é o que a torna tão rica. Não é um artigo científico, não é? Não, nada disso. É um confronto de ideias em tempo real. De um lado tens a curiosidade humana, a capacidade de fazer perguntas que mais ninguém faria. De ligar pontos que não parecem ter ligação. Exatamente. E do outro, a capacidade da máquina de processar quantidades brutais de informação e estruturar tudo de forma lógica. É nesta dança entre o criativo e o computacional que a conversa ganha uma profundidade única, acho eu. Vai muito para além de uma simples definição de sorte. Sem dúvida. E eles arrancam logo a fundo, sabes? Tentando separar as águas. Ou seja, olhar para a sorte de duas maneiras completamente opostas. A primeira é a visão que todos conhecemos. A mais mágica, sim. A metafísica. Aquela que sentimos no dia-a-dia quando algo de bom e inesperado acontece. Precisamente. E a resposta daí é fascinante porque não nos dá uma só definição, dá-nos uma espécie de menu de crenças. Noção. Basicamente, a noção de que os nossos pensamentos, o otimismo, o pessimismo... Exato. Que emitem uma espécie de vibração que pode, de facto, influenciar o que nos acontece. É a base do que hoje se fala muito, a lei da atração. E é uma ideia com um apelo tremendo, não é? Dá-nos uma sensação de controlo. Se eu pensar positivamente, atraio coisas boas. É uma narrativa muito mais reconfortante, claro. Muito mais do que sermos uma folha ao vento. Mas a IA não se fica por aí, pois não. Essa é a camada mais superficial. Nem pensar. Depois vai mais fundo para um conceito mais complexo a que chama conexões invisíveis. Ok. Aqui, a sorte não é algo que nós atraímos diretamente, mas sim um fenómeno que emerge de uma teia de causalidade tão vasta e complexa que é impossível para nós percebê-la. Uma rede de causas e efeitos que não vemos. Isso. A fonte fala em possíveis ligações com a física quântica ou com noções espirituais de um universo interligado. É como se o universo fosse uma teia de aranha gigante. E a sorte fosse nós, num ponto, sentirmos a vibração de algo que aconteceu noutro ponto da teia, sem sabermos como ou porquê. Exatamente. O que, no fundo, é uma forma sofisticada de dizer há coisas que não conseguimos explicar. Mas ao dar-lhe este nome, conexões invisíveis, transforma o mistério em algo com uma estrutura, ainda que não a vejamos. Certo. E imagino que a terceira via traga a questão de volta para dentro de nós. Traz mesmo. O terceiro pilar é a perspectiva psicológica. E aqui a ideia é simples. A sorte é, em grande parte, uma questão de interpretação. O copo meio cheio ou meio vazio? O exemplo clássico. O diálogo dá o exemplo de um despedimento. Para um, pode ser o azar total, o fim da linha. Para outro, a oportunidade perfeita para começar um novo projeto. Precisamente. O evento é o mesmo. A sorte percebida é radicalmente diferente. Portanto, nesta visão, a sorte não é algo que nos acontece. É a história que contamos a nós próprios sobre o que nos acontece. E estas três ideias juntas mostram uma tentativa humana muito profunda de encontrar ordem e significado no caos, não é? Sem dúvida. Quer seja através da nossa mente, de uma energia cósmica ou de uma rede invisível, o objetivo é o mesmo. Acreditar que os acontecimentos não são puramente aleatórios. Que há um patrão, uma razão. Uma justiça poética, quase. Sim, uma visão que nos coloca no centro do nosso universo. Mas claro, a ciência tem uma palavra a dizer sobre isto. E que palavra! A conversa vira 180 graus para a explicação científica e é um banho de água fria, mas de uma forma revigorante. Ok, vamos a isso. A IA apresenta-a também em vários pontos. O primeiro, claro, é a probabilidade e a estatística. Ganhar a lotaria não é um milagre. É concretização de um evento com uma probabilidade baixíssima. Exato. Se milhões de pessoas jogam todas as semanas, é estatisticamente inevitável que de vez em quando alguém ganhe. Para o universo, é só um número. Para essa pessoa, é a sorte da sua vida.
É o chamado viés do sobrevivente, mas aplicado à sorte. Focamo-nos no único bilhete premiado e esquecemos dos milhões e milhões que não valiam nada. E a nossa mente ajuda a reforçar esta ilusão. Sem dúvida. E esse é o segundo ponto científico, a percepção seletiva. O nosso cérebro é uma máquina de contar histórias, e as de sorte são muito mais interessantes. Claro. E está a realidade para criar uma narrativa mais emocionante. E nessa narrativa, a sorte parece uma força real. E aqui há um detalhe curioso. O Zogby, o humano, pede à IA para não usar a palavra viés. A sério? E porquê? Ele sugere percepção casual por achar que descreve melhor o fenómeno sem a carga negativa da palavra viés. O que mostra bem a tal dança de que falava no início, o humano a refinar a linguagem da máquina, a dar-lhe um toque de nuance. É um pormenor pequeno, mas que revela muito. Totalmente. Depois a IA fala do papel do acaso puro em sistemas complexos. Muitas coisas que parecem sorte são apenas o resultado de tantas variáveis em jogo que é impossível prever o resultado. Como na Bolsa de Valores, por exemplo. Exatamente. Uma ação sobe ou desce por causa de milhões de decisões, notícias, boatos, algoritmos. Atribuir uma subida repentina à sorte é só uma forma de dar um nome à nossa incapacidade de calcular tudo isso. E por fim, a fonte deve chegar ao ponto que nos devolve algum poder, certo? A ideia de que podemos, de alguma forma, fabricar a nossa própria sorte. Sim, é o remate final. A ligação entre preparação e oportunidade. A fonte cita a famosa frase de Luís Pastor: o acaso favorece a mente preparada. Uma frase brilhante. A sorte, muitas vezes, é simplesmente isso. O cruzamento entre o acaso apresentar uma oportunidade e nós estarmos preparados para a agarrar. Um cientista que passa 10 anos a estudar um problema não tem sorte quando descobre a solução. Ele preparou-se para reconhecer a resposta quando o acaso a colocou à sua frente. O contraste com a visão metafísica é total. A ciência retira a agência de uma força externa e coloca ou na aleatoriedade fria da matemática, Ou na nossa própria capacidade de trabalho e preparação. O que é curioso, como a fonte observa, é que nenhuma destas visões é nova. São debates que os filósofos gregos já tinham. É verdade. O que mudou foram as ferramentas que usamos para os explorar. Mas essa curiosidade, esse impulso de tentar explicar o inexplicável, continua a ser o grande motor da ciência. E essa curiosidade não para na ciência, pelo menos não nesta conversa. O Zogby leva-a ao extremo. Ele não se contenta em entender a sorte, em defini-la. Ele quer controlá-la. Exatamente. E é aí que ele lança a IA uma ideia que parece saída de um filme de ficção científica. Gosto disso. Ele pergunta, de forma muito direta, se seria possível criar uma ferramenta de IA que analisasse probabilidades cruzadas de múltiplos fatores para prever o futuro com mais precisão. E a reação da IA é um sim retumbante, não é? Não há hesitação. Zero. E o fascinante é que não se limita a concordar, começa imediatamente a desenhar a arquitetura dessa ferramenta hipotética. E o primeiro passo seria a recolha de dados a uma escala que mal conseguimos imaginar. Não estamos a falar de dados financeiros ou de resultados de eleições? Não. A IA fala em juntar tudo, dados históricos, económicos, culturais, ambientais, padrões climáticos, sentimentos expressos em redes sociais. É uma tentativa de digitalizar o contexto global. De repente, uma onda de calor na Índia poderia ser vista como uma variável que influencia o preço de uma ação em Nova Iorque. Não de forma isolada, mas como parte de um sistema interligado. Exato. E depois de ter este oceano de dados, a ferramenta usaria machine learning não para encontrar correlações óbvias, mas sim padrões ocultos, ligações subtis que um analista humano nunca conseguiria detectar. E para calcular as tais probabilidades cruzadas? Entrariam em cena modelos estatísticos avançados, como as redes bayesianas. Que é um termo que soa super complicado, mas a ideia por trás é até bastante intuitiva. É sim, pensa numa rede bayesiana como um detetive incrivelmente lógico. Ele tem uma teoria inicial sobre um crime. Digamos que acha que há 60% de probabilidade de o culpado ser o suspeito A. Ok. Mas depois chega uma nova prova. Uma impressão digital que não corresponde. Essa nova informação obriga-o a recalcular tudo. A probabilidade do suspeito A ser o culpado cai para perto de zero, enquanto a dos outros aumenta. E esta ferramenta faria o mesmo, mas com milhões de provas a chegar a cada segundo. Sobre o clima, a política, a sociedade, ajustando as previsões em tempo real. É um efeito dominó calculado a uma escala cósmica.
E não para por aí, pois não. Não, não. A IA sugere que a ferramenta poderia simular milhares de cenários futuros para ver quais os mais prováveis e até integrar o conhecimento de especialistas humanos através de algo chamado metodologia Delphi. Para refinar ainda mais os resultados. É um projeto de uma ambição brutal. Uma ambição que o Zogby batiza. Ele dá-lhe um nome que é ao mesmo tempo simples e incrivelmente poderoso. Uma bússola preditiva. É perfeito, não é? Mas o que realmente marcou não foi um nome nem a tecnologia. Foi a visão dele para a sua utilização. Assim. Ele insiste que não poderia ser uma ferramenta para uma elite, para governos ou megacorporações, teria de ser universalmente acessível. Desde uma criança a uma mega corporação. Exato. Para a complexidade da resposta, adaptar-se a quem pergunta. A ideia não era dar uma vantagem a quem já a tem, mas sim nivelar o campo de jogo para todos. E ele usa uma analogia que resume essa filosofia de forma muito poética e radical. Sim, é fantástica. Quando a IA pergunta se o acesso deveria ser regulado, a resposta dele é imediata. A ferramenta deveria ser aberta, sem restrições, como o ar que respiramos. É de um idealismo tecnológico quase utópico. A ideia de que a informação estratégica não deveria ter dono. Pois, Claro que uma ideia com este poder todo levanta imediatamente questões sobre o seu uso, o controlo, a ética, e a conversa vai por aí. e a resposta dele é inesperada. A resposta de Zogby a esta preocupação é muito particular e honestamente bastante controversa. Ele basicamente quer remover o fator humano da equação. Completamente. A visão dele é que, se a ferramenta for operada apenas pela máquina, com base em lógica e dados, a questão da ética nem se coloca. As respostas seriam objetivas. Para ele, o problema surge quando os humanos interferem. Por isso, a própria máquina deveria filtrar qualquer interação humana para evitar distorções, preconceitos ou manipulação. O que é uma abordagem puramente tecnocrática. Foca-se a 100% na objetividade dos dados como a solução para tudo, ignorando que os próprios dados podem ter vieses, Claro, ou que a interpretação de uma previsão é um ato profundamente humano e carregado de valores. É uma perspectiva que coloca a máquina como um árbitro imparcial do futuro. uma ideia que está em conflito com muito do que se discute hoje sobre ética na IA. Exatamente, que defende precisamente uma maior supervisão e alinhamento com os valores humanos. É uma visão muito específica que vale a pena ponderar. Então, no final de contas, para que serviria esta bússola? Qual seria o objetivo último? O Zogby resume-o de forma muito simples, não é? E muito humana. Permitir que todos pudessem acertar mais na vida. O diálogo termina num tom de grande otimismo. Com a ideia de que, ao democratizar o acesso a esta informação estratégica, se poderiam reduzir desigualdades, melhorar desde decisões pessoais até ao planeamento global. É fascinante. E o que é fascinante é como esta conclusão nos traz de volta ao ponto de partida, mas com uma perspectiva completamente nova. Como assim? A conversa começa com a tentativa de compreender a sorte, de a definir como um fenómeno místico ou estatístico e termina com a ambição de a superar. De tornar a sorte ou azar irrelevantes. Exato. É a passagem de navegar em certeza com fé ou esperança para navegar com a informação quase perfeita. Deixamos de ser passageiros do acaso para nos tornarmos, de certa forma, os pilotos do nosso próprio destino. Exatamente. É uma mudança de paradigma brutal. De observadores passivos da aleatoriedade que celebram a sorte e lamentam o azar, a agentes ativos que podem moldar os seus resultados. Com base em previsões incrivelmente robustas. Nesse mundo, a própria palavra sorte poderia tornar-se um arcaísmo, uma relíquia de uma era de informação imperfeita. Algo que contaríamos aos nossos netos como uma superstição antiga. Precisamente. Uau! Em resumo, esta análise levou-nos numa viagem e tanto. Começamos a questionar a natureza da sorte, passamos pelas tentativas humanas de a explicar através da magia e da matemática, E acabamos a vislumbrar uma tecnologia capaz de a tornar obsoleta. o que nos deixa com uma reflexão final. Sim. Vamos imaginar por um momento que esta bússola preditiva existe e que é de facto tão acessível como o ar que respiramos. Ok. Qual seria a primeira pergunta que lhe faríamos? Algo sobre a nossa carreira? Sobre uma relação? Sobre o futuro do planeta? E, mais importante ainda, Saber a resposta mais provável iria realmente ajudar-nos ou iria paralisar-nos?
A previsão perfeita elimina o conceito de sorte ou apenas cria um novo tipo de jogo? Um jogo onde o desafio já não é lidar com o desconhecido, mas sim com o peso esmagador do que é conhecido.